voltando ao curso sobre metodologia científica, nós vamos ver uma visão sistemática sobre a metodologia do trabalho científico, ou seja, um mecanismo de como funciona. Então, o pensamento científico ele é um pré-requisito para a produção de textos, no caso da história, que é a nossa ciência de exemplo. Então, o que é o pensamento científico? É o que foi dito na aula passada, sobre formular a hipótese, fazer experiência, repetir a experiência com novos elementos, etc. Aqui no caso desse sistema, nós temos no centro a reflexão. Vai ser uma fase em que o cientista ou o pesquisador, a pessoa vai refletir. Então pensa naquela estátua do pensador, do escultor Rodin, em que ele está com a mão no queixo e pensando, né? Algumas pessoas podem pensar que ele está à toa, mas ele está refletindo. Então a reflexão, você vai fazer o seu planejamento, um plano. Dentro dessa reflexão, após o plano, você vai para a fase da execução. Que nesse caso é a redação de um texto. É o resultado final do método científico aplicado na história, é a redação de um texto. Então você vai planejar, vai refletir, planejar como redigir um texto, como fazer um texto. O que nós temos nesse sistema de reflexão, que você planeja e executa, são insumos, entrada de informação nesse sistema, que o homem reflete, planeja e executa, no caso, redige um texto. Então vai haver um influxo, uma entrada de informação nesse sistema. Nós temos aqui um contexto da pesquisa científica. Então, vamos chamar isso daqui de contexto de pesquisa científica. Esse contexto vai gerar insumos para a reflexão do pesquisador. Em breve nós explicaremos o que exatamente é esse contexto. Vão ser gerados insumos, ou matéria-prima. Então, esse contexto de pesquisa científica gera insumos que são refletidos pelo pesquisador, que planeja como executar o seu plano, que é a redação de um texto. E o resultado vai ser uma saída de informação dessa vez. Ou seja, vai haver um produto. Esse produto é informação depois do processamento. No caso, o produto aqui vai ser um trabalho científico, por exemplo. Trabalho científico. Pode ser um artigo, uma tese, um doutorado,
um livro, uma publicação, um panfleto, uma brochura, mas existem os canais oficiais de ciência, né, que são universidades, mas nada impede que isso seja feito de forma independente, por uma instituição, por uma fundação, por pesquisadores independentes. Então, o produto vai ser o trabalho científico dessa saída de informação nesse sistema após o processamento. Então, voltando, você tem esse contexto de pesquisa científica, que é justamente o resultado desse mecanismo. Então, o que tem aqui? Livros, artigos, revistas, fontes primárias, jornais, etc. Nesse contexto, gera insumos para a reflexão do pesquisador, que planeja a execução da redação, que gera um produto, que é o trabalho científico. E esse trabalho científico, como pode-se perceber, de maneira semelhante ao método científico, né, na mesma lógica cíclica, ele vai ser colocado novamente dentro do contexto da pesquisa científica. Ele vai ser divulgado em uma revista, em uma publicação, em um congresso, um simpósio, um seminário. E os novos pesquisadores vão ter novos insumos para realizarem o seu produto. Então, esse é o ciclo sistêmico da metodologia do trabalho científico.